Olá, meu nome é Paula Simplício e esse é o Corpo Consciente. A humanidade passa agora por uma fase muito difícil, muito desafiadora, enfrentando essa epidemia, agora já oficialmente uma pandemia do coronavírus, e isso tem afetado diretamente a vida de todas as pessoas, de diversas maneiras. E as pessoas estão muito preocupadas, obviamente. A gente teme pela nossa própria saúde, pela nossa vida até, pela vida e pela saúde dos nossos, mas existem outras preocupações também que vão para além da saúde, porque essa pandemia, ela está evidenciando de uma maneira muito clara uma série de limites e falhas da maneira como a nossa vida é organizada. Então ela está questionando pilares que são muito básicos da organização da nossa sociedade que estão estremecidos agora. E aí, diante desse cenário de tantas incertezas, de riscos, de insegurança, acontece uma outra epidemia, que é a epidemia do medo. Então, nesse contexto dessa situação toda, eu queria passar para deixar esse recado de que nós estejamos muito atentos para esse medo que cada um de nós tem cultivado dentro de si. E de tomar responsabilidade por isso, porque tem se falado muito sobre as responsabilidades individuais nesse cenário e que indiscutivelmente é muito importante, no fim das contas é o que faz uma grande diferença, a responsabilidade que cada pessoa toma sobre si mesmo, de cuidar da própria saúde, de se responsabilizar pela diminuição dos riscos de servir como um vetor de transmissão do vírus para outras pessoas, tomando as medidas necessárias de isolamento, de quarentena, de sacrificar as próprias rotinas, as próprias atividades, de cuidar do próprio sistema imunológico, com descanso necessário, com uma alimentação que seja nutritiva. E aí eu queria adicionar nessa lista essa questão da administração do próprio medo diante desse cenário como um dos autocuidados necessários para navegar esses tempos. Porque o medo, a preocupação, eles são posturas também. Então, levantar essa questão para torná-la bastante consciente, qual é a postura emocional que você tem tomado diante desse cenário? E como toda e qualquer postura emocional, existe uma postura física que corresponde. Então, vamos usar o nosso corpo físico, né, nessa observação, nessa conexão com o próprio corpo, porque às vezes a gente está tão perdido no medo, na insegurança, nas preocupações desse momento, que fica até difícil, porque parece tão justificável tudo isso, que fica difícil a gente dar esse passo fora para se auto-observar. Então, usar o corpo como esse instrumento que pode dar esse reflexo para a gente. Acho que todo mundo consegue reconhecer como o medo, a preocupação excessiva, a raiva e a indignação, porque é claro que como em todo momento de crise, essa crise ela vai afetar as pessoas de uma maneira muito desigual, muito injusta, muitas vezes. E isso causa indignação, né? E porventura causa raiva até. E a gente consegue reconhecer, todo mundo sabe como que cada um dessas posturas emocionais ela se manifesta no nosso corpo. E o interessante é que se a nossa postura emocional ela cria uma postura física correspondente, depois essa mesma postura física ela vai retroalimentar naquela postura emocional e vai reforçar o que está dado. E aí a relação passa a ser dialética, a postura física e a emocional que se autoalimentam e que se reforçam uma a outra. Então o importante é a gente quebrar essa dinâmica. E se pode ser muito difícil simplesmente a gente mudar a nossa postura emocional com uma decisão, não que seja impossível, mas talvez um pouco mais difícil,
já não é tão difícil assim a gente mudar a nossa postura física com uma decisão. E aí, nesse sentido, né, o corpo é um presente, porque ele tá ali materializando, ou seja, deixando muito claro e evidente tudo aquilo que está se passando internamente. Então, para e observa qual que é a forma que o seu corpo assume quando tem medo, ou quando está sob um estresse muito grande, quando tem muita preocupação. Né? O medo frequentemente se expressa num contrair de ombros, num tensionar da musculatura das costas, num fechar da região do peito, do coração. Então pare, sente isso no seu corpo e muda essa forma. Uma técnica é, inclusive, exagerar ainda mais, cada vez que você para e sente, exagera ainda mais no seu corpo, seja esse contrair de ombro, seja esse fechar na região do peito, do coração, a musculatura do rosto, da testa, né, que expressa a preocupação. Então, exagera ainda mais nessas expressões que o seu corpo tem e relaxa. E abre o peito, e abre o ombro, e relaxa os músculos, e relaxa a testa. E repete essa prática de autoobservação, de autoconsciência e de escolha de mudança da forma do seu corpo um máximo de vezes por dia que conseguir lembrar, sempre idealmente. E essa mudança constante da forma, da postura do corpo físico vai necessariamente ter um impacto na mudança, na transformação da nossa postura emocional. Essa é a maneira mais objetiva, mais direta de trazer o nosso corpo de novo e de novo para a neutralidade, para que o nosso corpo possa ser o referencial para o nosso emocional poder acompanhar e voltar para esse lugar de mais neutralidade, para esse lugar mais centrado, para que daqui a gente possa agir da melhor maneira possível, sem sofrimento. Então, para que a gente use o nosso corpo para dar esse reflexo para a gente, para que a gente esteja consciente de que é isso que está se passando e poder buscar o nosso próprio remédio. Lembrando que se nesse momento é tão importante que a gente cuide da nossa própria saúde, não só por nós mesmos, mas pelo bem coletivo, e que agora cuidar da nossa saúde passa também pela administração desses sentimentos, porque sabidamente o medo, a raiva, o estresse, a insegurança, quando são sentimentos, estados, são posturas prolongadas, isso tem um efeito que é muito maléfico para a nossa saúde. A gente está literalmente envenenando o nosso próprio corpo. A gente está necessariamente derrubando a nossa imunidade lá embaixo e se fazendo muito mais vulnerável. Então vamos tomar todas as medidas necessárias, se preocupar com o que deve ser cuidado na melhor das nossas habilidades e com a mesma seriedade e importância se responsabilizar pelas nossas posturas emocionais nesse momento. Porque isso é necessário não só para que a gente se mantenha saudável, mas também para que a gente possa servir para aqueles que têm menos habilidade e menos possibilidade de cuidarem de si. Então é isso, vamos todos cuidar dos nossos medos e fazer uso do nosso corpo para nos ajudar a todos a navegar esses tempos desafiadores. Até a próxima!